Fala aí, sétimo ano, beleza? Tranquilos? Solta a Gretchen. Bom, a conquista das Américas, módulo 13. Tranquilo, fácil. Sempre falo isso, né? Sempre falo. Bom, hoje o assunto se dá pela chegada, principalmente dos espanhóis, na América. Vamos ver o conflito, o contato cultural, político, de guerra, social, entre os povos nativos, principalmente incas e astecas, com um olhar mais preconceituoso, etnocêntrico do europeu. A gente já está observando isso já há bastante tempo, já há algum tempo, mas fica muito claro quando a gente precisa observar aqui nesse módulo como foi a estrutura de organização dessa conquista das Américas. Beleza? Bom, então é isso. Clicou na Gretchen, sabe que vai para o canal. Eu falo, mas sabe como funciona. Bom, não sei porquê fica aparecendo agora. Por que está dando este problema aqui que está aparecendo a barra de tarefas? Quando na verdade não deveria estar aparecendo. Ah, foi. Show. Sempre dá um negocinho, né, cara? Tecnologia é isso aí. Bom, sétimo ano, vamos lá. Fatores que motivaram essa expansão marítima, chegando até, né, logicamente, a dominação dos europeus ao longo do continente americano. A gente estava falando isso já há bastante tempo. Renato Chato vai repetir, né? Expansão da fé católica dentro dessa necessidade que o cristianismo católico precisou, né, lidar com as reformas protestantes, conseguir novos fiéis era fundamental. Você teve a ascensão do Estado moderno, a junção de burguesia e nobreza, né, no pensamento mercantilista, né, voltado para o pensamento mercantilista, voltado para novas rotas, colônia, riquezas, etc. Então você tem fatores que vão motivar essa chegada dos espanhóis, porque os espanhóis resolveram então fazer a colonização da América, né, da parte que coube a eles da América, já que o intuito era chegar nas Índias. Né? O Colombo meio que falou que chegou nas Índias, mas na verdade não chegou. Mas mesmo assim não vamos, né? O espanhol pode pensar assim, não vamos falar mal do Colombo. Ele não deixa de ter encontrado algo sensacional, show de bola, que seriam os astecas. Né? Os astecas bem próximos ali da ilha de Cuba, um pouco ali mais para cima, onde seria a Mesoamérica, hoje principalmente o México. E os astecas estavam recheados de ouro da cabeça aos pés, amigo. Era ouro, 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 ouro. Beleza? Então, logicamente, dentro do pensamento do mercantilismo, nós temos o metalismo ou o bulionismo. Quanto maior seria o acúmulo de metais preciosos que o seu país tivesse, mais rico ele seria. A riqueza era, né, era sinônimo dessa obtenção, desse acúmulo de capitais. Tá? Então, esse acúmulo de capital foi fundamental para expandir, beleza, esse pensamento europeu e eles pudessem, né, fazer essa colonização de fato. Quem são os conquistados? Cara, eu joguei os maias aqui, o livro de vocês ele joga os maias, mas eu venho comentando que quando Colombo chega, os maias já estão num declínio, um franco declínio, e já sendo cooptados pelos astecas, meio que dominado pelos astecas. O auge da civilização maia ele não foi visto pelo europeu. Correto? Então, principalmente astecas sim, incas sim. Tá? E outros povos, porque são zilhões de outros povos dentro da América, olmecas, oltecas, por aí vai. Tá? A gente comenta os principais que surgiram, né, que se apresentaram como império, astecas e incas. Então você tem Colombo, a chegada dele, depois você tem Cortés e Pizarro, são os conquistadores, chamados adelantados, eles, né, empreendendo as grandes conquistas de fato desses impérios, né, ou sendo observados, os astecas e os incas. Então, como a gente tem aqui de início uma superioridade bélica espanhola absurda. Primeiro, amiguinho, arma de fogo. Só daí tu já tem uma ideia, um norte para a gente conseguir delimitar como a superioridade das armas europeias eram muito, mas muito superiores às armas nativas, indígenas. Tá? Então, enquanto o indígena tinha arco e flecha, eram bons nisso. Tá? Lanças, armas de madeira, você tinha armas de ferro do lado
europeu, do lado espanhol. Né? Então você sabe, você já manuseou madeira, já manuseou ferro. Né? Quebrar uma madeira é muito mais fácil que quebrar um ferro. Beleza? Então coloca isso em espadas e você vai ter um grande diferencial. Sem contar que os europeus ainda tinham uma armadura de ferro, uma roupa de ferro, que o protegia de qualquer tipo de ataque indígena com madeira, com flecha, com lança principalmente. Tá? Assim como você tinha a arma de fogo. Os indígenas não conheciam a pólvora, não conheciam a arma de fogo. Então para eles era algo meio que mágico, era algo meio que diferente demais. Um europeu que segura um objeto, ele aponta esse objeto para uma pessoa, sai um trovão da mão dele, uma fumaça e a pessoa cai morta do outro lado. A gente sabe o que é uma arma de fogo, beleza? Mas os indígenas nunca tinham visto na vida. É uma arma que eles nunca viram. Então eles vão começar a colocar que será se esses europeus são deuses? Então dentro do conjunto mitológico, principalmente dos astecas, principalmente deles, existia a ideia de que os deuses retornariam uma vez para a Terra. E esse retorno se daria pelo mar. E quem chega pelo mar? Os europeus. Esses deuses, eles morariam em casas no mar, é um navio. Quem chega pelos navios? Os espanhóis, os europeus. Então vai encaixando e eles vão ficar na dúvida, são inimigos ou são deuses? Né? Então, muito branco, com muitos pelos pelo corpo, o indígena asteca não tinha isso, então é diferente. Né? Tem ali semelhanças, mas eles são diferentes, isso chama muita atenção. Cara, o cavalo. Então os astecas não tinham conhecimento sobre o cavalo. O espanhol, quando observa isso, ele tenta tirar uma vantagem. Né? O máximo que ele puder, não sair de cima do cavalo, e para fazer com que o asteca imaginasse, né, até mesmo o Inca, imaginasse aquele ser como o único, né, o homem em cima do cavalo, até para poder assustar demais. Um cavalo corre muito. É muito mais veloz do que o ser humano. Então você tem armas melhores, você se movimenta melhor, né? Mas você tem menos pessoas. Né? Com certeza. Um número muito menor de pessoas do lado espanhol do que do lado indígena como um todo. Só que todas essas características acabam minando a força, de fato, desses povos. Então os astecas, coitados, eles convidaram. Eles receberam um conquistador de braços abertos, achando serem deuses. São os deuses, mano. E aí já era. Né? Então o cara vai olhar, vai dar aquela olhada, né? O cortês vai dar aquela olhada, vai ver muito ouro, peça de ouro no chão, cara. O ouro para eles era sagrado, no sentido, né, de que tem a ver com a mitologia asteca e inca também, mas eles não davam um valor mercantilista que o europeu, né, destinava a esse produto. Então, amigo, já era. Eles vão querer pegar e vai ser violentíssimo. Violentíssimo. Doenças europeias, africanas, sendo trazidas, por exemplo, a gripe, por exemplo, a varíola. Então são doenças que são muito fortes. O europeu já tinha resistência. Então quando ele vai começar a conviver com o indígena está ficando doente, morrendo, ficando doente, morrendo. Essa é a hora que o espanhol fala para um chefe da tribo, para um imperador, fala: olha, eu controlo a doença no seu povo. Ó, a gente mora todo mundo junto, mas só vocês ficam doentes, só vocês morrem. Então, mais um motivo, ó, me respeita, senão eu vou apertar um botão aqui e todo mundo vai morrer. Era um fator psicológico de tortura até muito maior do que, às vezes, o físico. A gente está falando, por favor, aqui, fazendo um adendo, de 12 milhões de indígenas que morreram nesse processo. Por baixo. Vou falar baixinho. Por baixo. 12 milhões de indígenas que morreram nesse processo de colonização. Então, não é brincadeira, não. Beleza? Agora, é lógico. Doença vai, doença vem. Então, muitos europeus sofreram com doenças que só tinham aos indígenas aqui na América, que era, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, que era a sífilis. A sífilis, ela passa por contato sexual, as pessoas começam a ter manchas pelo corpo, num estágio um pouco avançado, coceira, e num estágio um pouco mais avançado, cegueira, e estágio mais avançado, caixão. É assim, beleza? Então, muitos, né, indígenas aqui já tinham
a doença, e também tinha os anticorpos, tem aquela coisa toda da resistência. Muito europeu aí sofreu e acabou sendo levado para a Europa, né, a sífilis sendo levada para lá. Tá? Até porque existia o estupro, existia, né, esse tipo de acontecimento que entre guerras as pessoas normalizam, mas é algo brutal. Muitas indígenas sofreram nesse meio do caminho, assim como africanas, e nesse momento surgiram também as trocas de doenças. Bom, a catequese como uma forma de imposição cultural, então os espanhóis destruíam os templos, destruíam qualquer grande monumento asteca, monumento inca, e construía igrejas em cima, construía casas europeias por cima, né, para mostrar superioridade e obrigando que eles abandonassem o seu culto religioso. Os conflitos internos, esse aqui talvez seja o mais complicado de se observar, porque o conflito interno, você tem que pensar, os astecas eram um império, eles dominavam outros povos. Esses outros povos vão olhar para os espanhóis e vão ver, pô, será que esse cara pode me salvar? Eles são fortes, então vou oferecer ajuda. Então esses povos vão oferecer ajuda aos espanhóis falando assim, olha, se eu te ajudar a você vencer os astecas, eu posso ser livre, meu povo? O espanhol, pode? Pode ser livre sim, pô, com certeza. Me ajuda que eu te dou a liberdade. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Eles foram ajudados, mas não receberam a liberdade. Então esses povos ajudaram os espanhóis em que sentido? No sentido de, ó, não come essa planta não, que sair essa planta tu vai morrer. Tá? Ó, vai para esse caminho aqui, ó, aqui a gente consegue ficar bem na floresta, ó, a gente consegue atacar por esse canto. Conhecer o ambiente, tá? Então, principalmente essas duas formas de ajuda e também para poder atrapalhar de início. Manda essa galera lá para fazer a guerra aos astecas, poder destruir uma plantação, tá? Até para gerar isso aqui, fome. Então a fome ela aumenta, muitas populações indígenas vão começar a tentar se isolar, sair das cidades, se isolar e vai enfrentar fome. Então a gente está falando de incas e astecas, são duas civilizações que não existem hoje em dia mais. Tem alguns povos que falam que são descendentes, mas não existe mais a civilização, foram destruídos de fato. Então a gente está observando essas características. Olha aqui essa imagem que eu peguei, essa aqui, ó, a visão. Como é que esse indígena aqui tem um indígena bem fajuto, né? O cara branco, tá? Acho que eu achei na internet. Ele tá com a pintura para poder ficar referente ao indígena, mas desse lado aqui, o chapéuzinho aqui comum da época, tá? de ferro, e a barba, né? O cabelo. Então você vê que existe a diferença. E aqui nessa, uma cena violenta de entrada na cidade de Tenochtitlan, capital dos astecas, você vê pela roupa de metal, ó, armadura completa, arma, enquanto você vê o derrotado, nem isso, ó. Eles não tinham essa tecnologia bélica, tá? A colonização. Então, se deu inicialmente, né, eles entraram dessa forma. Quando eles conseguem destruir o Império Azteca, o Império Inca, você tem uma estrutura colonial sendo montada. São os nossos vizinhos aqui, todos que falam espanhol principalmente. Então você tem vice-reinos e capitanias gerais. Vou passar aqui só para você ver aqui do lado, rapidinho, ó, os vice-reinos. São 4 vice-reinos. Rio do Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Tá? Aqui a gente, né, desse lado, com observação portuguesa. E aqui desse lado, as 13 colônias norte-americanas, né, inicialmente por domínio inglês e depois, né, vem a independência e tudo isso. Beleza. Bom, voltando, você encontra principalmente a parte dos cabildos, que são estruturas municipais, estruturas voltadas para um poder regional muito grande, para os donos dessas terras. Então você tem um regionalismo forte através dos cabildos. Isso na colônia, correto? Também gerando essa questão das audiências. E as estruturas metropolitanas, isso fica na metrópole, lá na Espanha, chamada Casa de Contratação, que seria a forma de escolher pessoas para serem jogadas para a colonização. Tranquilo? Era assim que funcionava. A economia voltada para mineração e agricultura. Ninguém vai comer metal, então você precisa se voltar para a agricultura também, mas o principal, lógico, se chamava mineração. Esse era o intuito deles, era a forma como eles queriam observar a ideia mercantilista. Era muito ouro, muita prata, então, lógico,
que eles não iriam deixar barato, seria este o sistema. Então o sistema é através de um trabalho compulsório. Renato, o que é um trabalho compulsório? É obrigatório. Ah, mas o obrigatório, o escravo não é obrigado a trabalhar? É. O escravo é obrigado a trabalhar. Mas por que não chama então de trabalho escravo para trabalho compulsório? Eu sei, mas existe uma linha tênue aí de diferença entre o trabalho compulsório e o trabalho escravo. Mas vou tentar te explicar e espero que vocês entendam. Trabalho escravo, eu estou falando de escravo mercadoria, como a gente comentou. O cara é mercadoria, ele pode ser quebrado, ele pode ser vendido, ele pode acontecer o que for, ele é mercadoria, ele é produto. Tá? O pensamento compulsório, de trabalho compulsório, é um trabalho obrigatório. Parece que ele não tem um dono, mas ele é obrigado a trabalhar. Então, esse trabalho compulsório ele funcionava muito bem antes da chegada dos espanhóis, como a chamada mita. A mita ela é pré-colombiana, ela é pré-chegada de Colombo. O que os astecas faziam? Eles dominavam outros povos, como foi comentado. Esses povos tinham que pagar a mita. Então, o que é pagar a mita? Chegava lá naquela determinada tribo, naquele determinado povo, falava assim, olha, você tem, vê quantas pessoas tem, pô, tu pode dar 40 homens. Então, ó, a gente quer 40 homens para que você leve para a mina tal e eles façam a mineração durante 3 meses. Depois de 3 meses, vão receber alimentação, vão receber um local para morar, etc. Isso pré-colombiano, vou falar baixinho aqui. Pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os astecas faziam a mita. Tranquilos? 3 meses de trabalho, esse cara retorna. Quando ele retorna, esses 40 retornam, outros 40 são enviados. E fica assim o ano inteiro, né, direto. Então é compulsório, tem que fazer, mas ele não é visto como escravo. Ele tem algo em troca, ele ganha uma coisa em troca, mas é um pagamento de um imposto. O espanhol olha e fala, interessante, vou utilizar esse sistema que esses caras já estão acostumados. Só que não vai ser durante 3 meses, eu vou botar esse cara para trabalhar até morrer. Pausa dramática. Até morrer. E morreram. Essa é a mita do espanhol. Então o cara já está acostumado a pegar essa galera, recolher, vai botar para as minas e minerar. E a encomenda, Renato? Ah, a encomenda vem da própria palavra encomenda. Então, as terras distribuídas pelos espanhóis, a que o rei distribuía, né, para os espanhóis, uma espécie de encomenda, tinha uma troca. Ele vai poder utilizar aquela terra, o que ela oferece, se é só agricultura, se tem agricultura e tem mineração também. E ela em troca precisa, em troca, o encomendeiro, ele precisa garantir a educação, a catequese desses indígenas. Só que, meu amigo, era uma catequese que nem tinha ninguém olhando. Né? Ele vai perder tempo catequizando esse indígena, esses caras podiam estar trabalhando. Quando a igreja olhava, eles, não, estamos catequizando sim, olha lá, o escravo, o escravo não, desculpa, o indígena falando amém aí, né, etc. Mas na verdade não era isso que funcionava. Tanto que logo a Espanha vai chutar a Companhia de Jesus, não vai deixar esses caras ficarem aqui fiscalizando essa catequese não, beleza? Porém, esses dois aqui são trabalhos dos indígenas. Mas a mão de obra africana escravizada também vai ser utilizada. Principalmente nas Antilhas, ali no centro, ali na América Central, onde o principal produto vai ser cana-de-açúcar. Plantation de cana-de-açúcar. Então você tem a compra de escravos africanos para esse trabalho de plantation. E a mão de obra voltada para as minas já fica dos próprios indígenas que estavam acostumados a isto. Tá? Essa aqui é a ideia. Então tem que saber para a tua prova, cara. Não me apareça no dia da avaliação sem saber de fato. Tá? Encomenda e mito, o principal aqui para a gente. Por último, as resistências e trocas culturais. Então a própria mita, foi falado, né, que veio, ela é pré-colombiana. O espanhol ficou doido com o milho. Como os caras conseguiram, né, inferiorizar os outros povos, mas ao mesmo tempo inferiorizava para poder conquistar. A gente comentou sobre isso, teve um aluno que falou sobre isso na última aula, achei interessantíssima essa observação. Inferioriza para poder conquistar de fato, ter uma fala para poder conquistar, uma justificativa.
mas ao mesmo tempo eles também, alguns cronistas espanhóis, algumas pessoas que passaram, né, por esse espaço aqui que vocês estão vendo, falavam muito bem da organização da cidade de Tenochtitlán, capital dos astecas, do sistema de agricultura dos incas, né, com os morros. Cara, eles tinham conhecimentos gigantescos, astronômicos, de construção, de arquitetura, de engenharia, mas eles não estavam num estágio ainda, digamos assim, equiparável ao estágio bélico europeu. Então, sempre que existe a teoria histórica, né, que sempre que dois povos se encontram, duas civilizações se encontram, e uma delas, e existe um abismo, uma discrepância, um abismo de força bélica entre essas duas civilizações, serão atacados. Essa que tem pouca vai ser dominada. Por isso que a galera tem muito medo de extraterrestre, porque acha que se chegar uma civilização extraterrestre aqui, em teoria eles vão ter mais tecnologia que a gente, terão melhores armas do que a gente, e a história nos mostra o que acontece com quem tem menos arma, menos tecnologia, né? Mas não vou ficar falando muito de extraterrestre, não, que eu já sou professor de história, a galera gosta de falar de ET e tal, então é melhor não falar sobre isso não. A batata também, né, são dois produtos agrícolas que vão ser muito bem quistos, muito bem observados da população ameríndia, que os europeus vão ficar. O Dia dos Mortos, em espanhol, né, a disciplina espanhola fala bastante sobre essa parte. O Conselho das Índias, como um pensamento comercial, né, vamos dizer assim, um grupo comercial do Conselho das Índias Ocidentais, fazendo esse monopólio do comércio. Não precisa falar muito mais do que isso. E a questão aí da pecuária, né, da criação de gado, de criação de animais, também ocorrido aí dessa troca entre os dois lados, vamos colocar assim, espanhol, europeu e dos indígenas. Bom, antes de finalizar, peguei essa tirinha aqui para fazer uma discussão, e depois aí no nosso encontro online, se alguém quiser falar alguma coisa, eu gostaria também de fazer um debate. Ele fala ali, a Conmebol, vocês sabem, a Conmebol é um grupo que faz as regras do futebol sul-americano. Ele fala ali, precisamos de um novo lugar para a final da Libertadores desse ano. Aí uma pessoa fala ali, Doha, né, no Catar, outro fala Paris, aí vem, né, um memezinho, o cara fala, Libertadores é da América, né, então tem que ser onde? Na América, não é para ser no Oriente Médio ou na Europa. E aí jogam ele pela janela. Enfim, isso se deu porque a final da Libertadores, que seria no Chile, não pôde ser porque acho que tiveram algumas manifestações. O Chile estava atravessando um problema sério de manifestações sociais devido à crise estabelecida no governo deles, e ia ficar impossível de fazer a final lá. Então eles começaram a cogitar onde seria a final, onde seria a final, onde seria a final. E eles acabaram levando para a Europa, né? Foi na Espanha. E é algo bizarro, é algo extremamente bizarro. Uma competição chamada Copa dos Libertadores da América, que é o nosso assunto aí, quem sabe para frente, para falar da emancipação, para frente não, né, que é o próximo ano, emancipação dos povos dominados pelos espanhóis, aqui, né, ou seja, homenagem aos libertadores da América, grandes nomes como Pizarro, Bolívar, etc. Bolívar, principalmente, é uma referência a eles. Então é uma Copa que acontece só com times sul-americanos, correto? Não sul-americanos também não, acho que pega um pouquinho da galera também fora ali, né, da parte ali da América do Sul. Mas enfim, é da América, e eles levaram para a Espanha. Eles poderiam levar para a França, cara. Tá bom, ficaria menos ruim. Eles levariam para Portugal. Tá. Portugal também entra o Brasil aqui, seria ruim, né? Então Portugal e Espanha não. Mas para qualquer outro lugar poderia levar. E eles levaram para a Espanha, que são os dominadores. Então mostra uma total falta de senso em relação do que representa a Copa Libertadores da América, essa homenagem, que na verdade então, para eles não é homenagem alguma. Eles só pensaram no dinheiro. Então se você clicar... Não coloquei não. Eu ia botar um link aqui, mas eu não achei nenhum link tão interessante. Mas gostaria de que vocês ficassem cientes dessa situação. Caso encontrem alguma coisa legal para mostrar, vocês, por favor, mostrem. Bom, é isso. 25 minutos? Tá bom? Tá show. Praticando aprendizado. Aplicando conhecimento. Valeu, um grande beijo, abraço, cuidem-se
álcool em gel. E a gente se fala aí depois. Valeu? Beijo.